Sob os efeitos do escândalo da ABIN paralela, bolsonaristas esboçam reação, mas realizam ato de baixíssima adesão neste domingo e agora querem transformar outro extremista em mártir. Nomeadamente, o atentado a tiros ao republicano Donald Trump, no último sábado, entrou na pauta do bolsonarismo, se somando aos costumeiros ataques contra os ministros do STF. Entretanto, terão de enfrentar o avanço irrefreável da Polícia Federal no caso da ABIN paralela. Veja como foi o protesto em São Paulo, os últimos desdobramentos no caso da ABIN paralela, bem como todos os destaques deste início de semana na política. Nego Di é preso por estelionato a mais de 300 pessoas em golpe que lucrou de 5 milhões em rifas online. Veja também, Rivaldo Barbosa, acusado pelo assassinato de Marielle Franco, será ouvido em processo que pode cassar o mandato de Chiquinho Brazão na Câmara. Essas e outras histórias você confere agora. Após audiências de custódia realizadas na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal manteve as prisões preventivas dos 5 suspeitos de envolvimento com espionagem ilegal durante o governo de Jair Bolsonaro. A justificativa ainda não foi divulgada. Na quinta-feira passada, a Polícia Federal prendeu, por decisão do STF, Matheus Expósito, ex-funcionário da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o empresário Richard Dyer Poser, o influencer digital Rogério Beraldo de Almeida, Marcelo Araújo Bormevet, policial federal que atuava na ABIN, e Giancarlo Gomes Rodrigues, militar e também ex-servidor da ABIN. Segundo investigações da Polícia Federal, uma estrutura ilegal foi criada no governo Bolsonaro dentro da Agência para a Espionagem de Pessoas e de Autoridades. Nos desdobramentos da ABIN paralela, cujos escândalos sobre espionagem ilegal levou a 5 prisões na semana passada, provocou reações de integrantes do governo Lula, e o ministro Alexandre Padilha afirmou que o caso reforçou ainda mais a ideia de que a derrota de Bolsonaro nas últimas eleições salvou a democracia do país. A fala de Padilha foi dada na última sexta-feira, no dia seguinte da operação da PF contra pessoas que usaram a ABIN para alimentar o gabinete do ódio ligado ao ex-presidente. O ministro ressaltou que, conforme novas informações sobre o caso vêm à tona, fica cada vez mais evidente que a frente ampla, formada por Lula, Alckmin e Fernando Henrique Cardoso pela Democracia, evitou a atuação da organização criminosa ligada a Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram neste domingo um protesto esvaziado na Avenida Paulista, em São Paulo, onde entoaram palavras de ordem contra ministros do Supremo e gritos de apoio a Donald Trump, por meio de cânticos de Trump vive. O evento teve baixíssima adesão, refletindo o enfraquecimento da mobilização bolsonarista após os recentes escândalos da ABIN paralela e das joias sauditas envolvendo Bolsonaro. Um dia depois do atentado a tiros contra o republicano, manifestantes demonstraram apoio a Trump, assim como fez Bolsonaro, que, no entanto, não esteve presente, pois realizava a agenda eleitoral em Santos no último domingo. Em post nas redes sociais, o senador Marcos Duval afirmou neste domingo que o delegado da Polícia Federal responsável pelas investigações dos escândalos ligados a Bolsonaro é um capataz do ministro Alexandre de Moraes. O comentário ocorre menos de uma semana da Polícia Federal prender 5 suspeitos de integrar o esquema de espionagem ilegal da ABIN paralela. Agentes realizaram as prisões na 4ª fase da Operação Última Milha, sob autorização de Moraes. Na publicação, Duval sugere que o delegado em questão, Fábio Alvarez Shore, seria um executor de ordens ilegais do ministro e invasor de residências ao cumprir os mandados de buscas e prisões emitidos pelo STF. Duval usou as redes para insinuar que Moraes teria fraudado as últimas eleições. Acusado pelo caso Marielle Franco, Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, deve ser ouvido hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados como uma das testemunhas no processo que pode cassar o mandato do deputado federal Chiquinho Brazão por mandar matar a vereadora. Os depoimentos de Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão, por videoconferência, foram autorizados na última sexta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes,
do STF. Preso junto com Chiquinho e Domingos Brazão pelo assassinato da vereadora, Barbosa ocupava a chefia da Polícia Civil na época do crime e pode esclarecer detalhes ainda obscuros, como o grau de interferência da segurança no Rio contra as investigações do caso. O comediante e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, que participou do Big Brother Brasil, foi preso neste domingo acusado de estelionato e de ter lesado ao menos 370 pessoas em golpes. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a loja virtual dele deixou de entregar produtos que eram comprados por seguidores, num prejuízo total dos clientes que pode chegar a 5 milhões. Na última sexta, ele e a esposa já haviam sido alvos de uma operação do Ministério Público sob a acusação de lavagem de dinheiro com rifas ilegais. A investigação em torno de um suposto estelionato é realizada há 2 anos e Nego Di é proprietário da loja Tadizoeira, que operou entre março e julho daquele ano. Fique agora com o corte da sessão na Câmara que aprovou, na última quinta-feira, o projeto que anistia siglas que fraudaram cotas partidárias para negros e mulheres. Lira ressuscitou o texto e a aprovação ocorreu sob forte divergência, inclusive entre setores da esquerda. Confira como foi a votação. A Federação orienta não, compreendendo que a matéria está suficientemente debatida e pronta para ser votada. Votamos não. Como orienta PSB? Não, presidente. Como orienta Pessoal Rede? Federação Pessoal Rede quer adiar mais uma possibilidade forte de desgaste de partido político no Brasil. Nós sabemos que a nossa frágil construção democrática, que ainda abriga espionagem, furto de patrimônio, tratativa golpista contra o Estado democrático de direito duramente conquistado, implica em partidos fortes que não legislem em causa própria, que não coloquem na Constituição uma espécie de facilitário para os seus desmandos. Nós sabemos que os partidos muitas vezes são ajuntamentos não com visão de mundo, mas fundados no fisiologismo, na reprodução de mandatos, nos interesses menores, escusos, espúrios. Portanto, a nossa posição contra essa PEC é também pelo adiamento dessa... 379 sim, 23 não, uma abstenção. Está mantido o texto. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Bom, essa é a 4ª vez que o Congresso Nacional vota uma anistia para os próprios partidos políticos. Então é assim que funciona. Os deputados e os partidos votam as regras eleitorais, não as cumprem muitas vezes de propósito, porque não querem, porque não concordam, por exemplo, com as cotas de raça e as cotas de gênero, e depois os próprios partidos e os seus parlamentares votam um alto perdão. Dessa forma, me parece muito simples, né, Fernando? Ou seja, o Congresso votou uma lei e depois ele diz que ele não precisava cumprir a lei e ele simplesmente diz que ele está perdoado. Ou mesmo quando é uma resolução do TSE, afinal de contas, um tribunal que tem legitimidade para fazer as regulamentações que não foram votadas pelo Congresso Nacional. E aí, se o TSE definiu, porque foi uma conquista, uma reivindicação do movimento negro, que tivesse recursos destinados para as candidaturas negras, os partidos políticos, muitos deles, não cumpriram de forma proposital, porque discordam disso e, portanto, agora querem propor uma anistia. E aí, de fato, os companheiros da bancada negra conseguiram, o que foi uma conquista importante, que esses recursos que não foram utilizados possam ser utilizados em 2026. Acontece que o prejuízo que aconteceu na última eleição segue. E, portanto, uma anistia é ao contrário daquilo que a gente exige, que é uma reparação para aqueles que desrespeitam a conquista do povo negro, do movimento negro.